Olá pessoal, eu vim falar sobre meu projeto de iniciação científica. Meu nome é Gabriel Mendonça Valente. Eu tive como professor orientador o Geraldo Célio Brandão. Coautores eu tive a Liene e a Adriana. O meu projeto só foi possível graças à ajuda da CNPq, ao fomento, né? E o meu estudo é o estudo fitoquímico, a avaliação da antiviral e citotóxica de extratos etanólicos da curatela americana. Bom, a curatela americana é uma espécie vegetal de uso já medicinal presente no bioma do Cerrado e ela já tem diversos efeitos já cadastrados, né, já pesquisados aí na academia científica sobre vários usos dos seus extratos. É, e ela apresenta vários compostos como cumarinas e flavonoides que são potenciais fontes de anti-zika vírus. Então, por isso, estudar mais a fundo essa planta. Bom, o meu objetivo geral era isolar e avaliar a antiviral e a citotóxica do extrato etanólico das folhas de curatela americana. É, e os meus objetivos específicos é o fracionamento cromatográfico empregando a Cefadex LH20, o fracionamento cromatográfico empregando a C18, a utilização de cromatografia em camada delgada para comparar fatores de retenção entre as frações, utilização de técnicas espectroscópicas de ressonância magnética nuclear de hidrogênio e bidimensional para elucidação das moléculas e a utilização de cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada, por exemplo, ao massas para a caracterização dessas frações, desses componentes que estão nas frações, né? E depois disso, eu fiz, né, a atividade citotóxica e a atividade também antiviral dos componentes, para decidir quais componentes, né, são viáveis para utilizar contra aí o Zika. Bom, primeiro eu peguei as folhas já secas e trituradas e coloquei no percolador e utilizei etanol para extrair de forma exaustiva os componentes dessa planta. Depois eu concentrei em um rota a vapor o extrato, fazendo assim um extrato muito concentrado, e depois eu utilizei o funil de separação, que está à esquerda, para separar o extrato, né, em diferentes fases. Eu utilizei metanol água, acetato e diclorometano para ter aí uma melhor separação e trabalhar com essa separação. Após essa separação, eu utilizei a coluna de Cefadex e C18 para, para separar os componentes desses extratos. Bom, o extrato bruto que nós aqui abordamos seria o extrato já separado de forma extrato acetato, ou extrato metanol água ou extrato de clorometano. A Cefadex, ela primeiro separa de acordo com o tamanho, ela faz um peneiramento molecular, onde as primeiras moléculas, né, os primeiros componentes a sair são os componentes de maior tamanho molecular, e os últimos a sair são os de menor tamanho molecular. Já a C18 é uma coluna de sílica de camada reversa, pois ela também ela é sobre polaridade, né? Também sobre polaridade, porém, ao invés da coluna normal que retém os componentes polares e libera os apolares primeiro, a C18 ela é uma coluna apolar. Ela tem 18 carbonos acoplados a ela, então ela retém, né, os componentes apolares e libera primeiro os componentes polares. Depois, né, obviamente usando nas duas colunas, eu utilizei uma CCD para comparar os fatores de retenção entre as frações. Então, nós podemos ver, por exemplo, que a segunda fração da esquerda para a direita tem muito mais componentes do que a última fração à direita. Ou seja, comprovando assim que as colunas estão fazendo um isolamento das frações, ou seja, eu consigo ter um produto mais puro no final utilizando essas técnicas. Isso também, né? Toda essa informação que eu estou apresentando também é confirmado pelas técnicas de RMN, apresentando um espectro, e também pela técnica de cromatografia ligada ao massas.
Então, ligado ao MAS, nós também utilizamos de IV também, apenas para comprovar se a molécula está pura ou se ela tem alguma outra molécula junto, e se essa molécula junto, por exemplo, nos próximos ensaios, essas moléculas que estão unidas ali, nós não conseguimos fazer a separação, se elas trabalham em conjunto, se ela é separada, não consegue fazer o mesmo efeito, enfim, isso é apenas para caracterizar, né, as minhas frações e as minhas moléculas. Atividade citotóxica e antiviral, nós fizemos pela técnica colorimétrica do MTT. Bom, o MTT ele tem uma cor amarelo clara e a partir do momento que ele é metabolizado, né, as células metabolizam ele e formam o formazan, que tem uma cor roxa. Ou seja, a intensidade da cor ela é proporcional ao número de células que temos em cada posto, em cada um desses pocinhos. Então, nisso podemos usar para a atividade antiviral, pois se o meu produto, o meu componente, ele mata os vírus, logo mais células eu terei. E se o meu componente antiviral também, né, destruir as células em um pós que não tem vírus, prova a sua citotoxicidade. Ou seja, nós fazemos praticamente o mesmo teste com dois objetivos diferentes. E o meu teste, né, utilizando um componente da fração acetato, comprovou que ele tem uma citotoxicidade média e uma boa capacidade antiviral contra o Zika vírus, comprovando assim uma certa viabilidade do meu estudo. E meus agradecimentos.